Olá, boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre burnout. E na nossa pesquisa, 67% das pessoas disseram já conhecer ou já ter ouvido falar sobre esse termo, enquanto que 33% ainda não conheciam e ainda não sabiam o que significava. Olá, Elaine, bem-vinda, tudo bem? Oi, Ana, tudo bom? Bem-vinda. Deixa eu arrumar aqui. Muito bem. Bom, hoje nós vamos discutir um termo que agora está mais em moda, porque primeiro nós começamos a falar muito sobre burnout, né? Burnout, tanto o burnout quanto o burnout, na verdade eles são temas já antigos, mas que agora começam a ter uma outra conotação. Enquanto que, quando nós falamos em burnout, nós estamos falando de uma pessoa que ela chega ao seu limite, tá? Ela chega ao ponto onde ela já não dá mais conta, ela literalmente está no fim da sua bateria. No burnout já é o contrário, é quando a pessoa normalmente ela se sente subaproveitada, quando ela se sente sem ter o que fazer. Olá, Dúlio, bem-vindo, quanto tempo? Tá? E como sempre, quando nós começamos, até para entender, né? Quando o número de pessoas, o número X de pessoas, começam a ter os mesmos sintomas, começam a apresentar os mesmos problemas, isso começa a ser considerado, tá? Como algo já comum e o que não deveria ser. Hoje nós estamos falando desse termo em relação à vida profissional, mas eu acho que isso vale para a nossa vida como um todo. Para quem é profissional liberal, é muito comum que isso ocorra, que nós tenhamos momentos durante a nossa carreira, durante a nossa vida, onde literalmente nós quase chegamos num burnout ou num burnout. O que significa isso? Tá? Enquanto nós estamos falando que um é o excesso de trabalho, o que na verdade significa o outro, quando você literalmente você se sente sem o que fazer, tá? Você se sente que naquele momento você começa a ter ansiedade, você começa a ter tédio, você começa a se sentir frustrado, e isso vai se tornando tão crônico que chega um momento que isso afeta a sua saúde mental. Então, por que isso ocorre? Isso ocorre dependendo da área onde você está. Tem áreas que elas têm períodos, por exemplo, eu já trabalhei com enfermeiras, atendo hoje uma enfermeira que ela trabalha praticamente 3 dias seguidos e fica 4 em casa. Então, se ela não tiver uma organização do tempo dela, automaticamente, olha o maluco, né? Ela sai de um período extremamente exausta e aí ela fica um período sem praticamente ter o que fazer. Olá, Ana Paula, bem-vinda. Então, é interessante nós observarmos por que isso pode ser gerado por uma escolha. No caso dela, é uma escolha profissional. Então, um dos trabalhos que nós fazemos é exatamente organizar o tempo dela quando ela não está no hospital. Tá? Por quê? Porque, óbvio, se por um lado ela se sente sem energia nenhuma, tem momentos que ela tem energia e ela não sente vontade de fazer as coisas. E essa, na verdade, não é uma vontade. Às vezes é porque eu não consigo programar. Eu não consigo me organizar de uma forma que eu use esse tempo a meu favor. Nós também temos uma questão quando você trabalha com uma pessoa que é muito centralizadora e não te permite assumir mais responsabilidades. Isso pode gerar um ponto onde a pessoa literalmente ela se sinta incapaz, incompetente e chega num grau de frustração que ela começa até a pensar se ela quer ou não desistir da carreira. Olá, Mari, bem-vinda.
Olha que interessante, né? Aí você vai dizer, poxa, mas ter tempo livre é bom. Sim, mas se você está num ambiente de trabalho, principalmente agora, nesse momento que nós passamos de pandemia e que as coisas ainda não retornaram totalmente ao normal, onde muitas pessoas foram para a maioria foi para o trabalho home office e você não tem o que fazer, será que você não avaliaria a sua competência? Será que você não avaliaria se você está ou não na área correta? Será que você não avaliaria se realmente aquela área está de acordo com o seu propósito? Será que você não se questionaria se você realmente é tão bom assim? Tudo isso é gerado quando nós entramos nesse processo quase de uma apatia. Só que quando isso se torna crônico, isso mexe com a autoestima, isso mexe com a própria... o querer ou não querer se relacionar. Então, o que nós temos que tomar sempre cuidado? Primeiro, entender que esse é um problema que nós estamos vivendo de acordo com a época que nós vivemos. Então, fazer comparações é algo que eu não aconselho. Ah, mas na minha época, eu sou uma pessoa que eu nunca tenho tempo livre, porque eu sempre arranjo o que fazer. Eu estou sempre motivada com um monte de coisa. Tem muitas pessoas que, pelo próprio trabalho, pelo próprio estilo, pela própria personalidade, já são diferentes. Acabam se envolvendo e se aprofundando somente em algumas coisas e precisam ter um tempo mais estruturado. Uma pessoa que, como eu brinco, né? Uma pessoa que é all time, ou seja, ela vive, ela se organiza pelo tempo, ela faz uma programação, ela se perde um pouco quando ela não tem o que fazer. Oi, Eliza, bem-vinda. Então é importante, primeiro, que nós evitemos o julgamento. Porque muitas vezes nós vamos dizer, a pessoa está fazendo isso, mas é porque não quer fazer outra coisa. Às vezes a pessoa não consegue. Às vezes ela se sente tão impotente que ela realmente não consegue dar o primeiro passo. E isso vai afetando de tal forma que às vezes ela se questiona. Eu sei disso porque eu já acompanhei profissionais tanto com burnout quanto com burnout. E é muito maluco, porque você fala, gente, enquanto um está morrendo de trabalhar, o outro está implorando para trabalhar e não tem o que fazer. Então, como é que nós podemos avaliar? Olá, bem-vinda. Bem-vinda, Ariel. Como é que nós podemos olhar para nós nessas circunstâncias, nos autoavaliar, buscar uma ajuda para isso, e muitas vezes isso pode ser uma conversa com o meu chefe, isso pode ser a procura de um coaching para fazer uma avaliação, para relembrar no que eu sou boa, no que eu sou bom. Mas o primeiro passo é nunca se comparar. Hoje eu falei isso para uma cliente, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Por quê? Porque se nós tirarmos essa comparação e nós aceitarmos e acolhermos com amor quem nós somos, nós já podemos, acolher o nosso melhor. Quando nós também acolhemos o nosso pior, ou seja, aquele comportamento que eu não gosto, eu já tenho uma grande probabilidade de poder realizar uma mudança. Então, quando nós falamos, olha, seja em burnout, seja burnout, olá, Irene, seja bem-vinda. Se eu primeiro entender, primeiro ponto, eu estou vivendo um momento do planeta que nós nunca vivemos antes. Regina, mas eu já passava por isso antes de socorrer. E nós temos que avaliar se é o teu estilo de trabalho. Uma pessoa que escolhe, como minha cliente, ser enfermeira, ela vai trabalhar muito, ela vai trabalhar muitíssimo num curto período de tempo, e depois ela vai ter um tempo onde ela não vai ter de trabalho nada para fazer. Se ela não organizar a vida dela fora do trabalho, ela passa os dias que ela está em casa sem fazer nada, só dormindo. E aí a sensação de frustração, a sensação de não estou dando conta, a sensação de não estou vivendo aumenta muito. Então nós sempre temos que avaliar o que dentro do que eu estou vivenciando, se não é uma escolha minha. Por exemplo, como psicóloga,
tá? Eu tenho períodos, janeiro é um período onde eu deixo para organizar tudo que eu preciso em janeiro. Por quê? Porque em janeiro muitas pessoas, com pandemia ou sem pandemia, preferem tirar um período para descansar, para viajar. Então, o consultório fica muito mais tranquilo. E muitas vezes eu venho para cá e eu tô com a minha agenda, que normalmente é maluca, ela está livre. Eu tenho grandes buracos, ou seja, muitos horários livres. Então, se eu não faço uma programação antes, eu começo, ai gente, eu não tô fazendo, eu não tô produzindo, eu não tô me sentindo competente. Tudo isso vem. Nos primeiros anos de formada, isso era algo que eu trabalhava muito em terapia. E até que eu fui aprendendo a fazer o quê? A fazer essa programação. Olá, bem-vinda! Então, é muito importante nós entendermos, todos nós que trabalhamos com áreas onde nós temos variações, nós precisamos aprender a organizar o nosso tempo. De forma que isso daí, nós possamos usar esse tempo de uma forma produtiva, de uma forma positiva para nós. O segundo ponto é avaliar se eu não estou trabalhando com uma pessoa. Ah, que bom! Que ótimo! Eles estão me dizendo, estou com um horário marcado com você. Eu sei, eu já olhei a agenda. Então, assim, é muito importante não foi a minha escolha, eu trabalho com uma pessoa, eu trabalho com uma equipe, eu trabalho com um chefe que ele realmente não demanda. Ele não me passa as coisas, porque ele quer fazer, eu tenho que reavaliar se naquele momento, dentro daquela função, olhe bem, não é a carreira, é aquela situação, se eu banco viver dessa forma ou não. Se eu não posso usar esse tempo para fazer um curso, para fazer alguma coisa, mas eu tenho que preencher horário, tudo bem, mas como é que você pode? Você pode conversar com o RH, você pode conversar com o seu chefe, você pode pedir para as outras áreas para estar participando e se atualizando e fazendo alguma coisa. Tá? Ai, parece que eu estou sem fazer nada. Não é, às vezes é circunstancial. Tá? Pessoas que normalmente têm picos de trabalho, controladoria tem isso, auditoria tem isso, tem períodos que se enlouquece e tem períodos que a vida é bem mais tranquila. Tá? Então, sempre é importante nós olharmos e vermos onde estão as nossas escolhas e onde estão as nossas responsabilidades. Por quê? Porque senão nós começamos a entrar num processo de, muitas vezes, ou de comparação ou até mesmo de autodesqualificação. Isso não é uma questão pela qual só você está passando. Tá? Isso se tornou uma síndrome porque ela tem diversas características e hoje já está sendo falada. Quando nós começamos a falar muito de algo, significa que muitas pessoas estão passando por isso. E aí se faz necessário, sim, buscar ajuda. Aí você vai me dizer, mas vou buscar ajuda porque eu tenho tempo livre? Não, é quando isso se torna tão crônico que chega uma hora que você não consegue dar um passo à frente. Esse é o problema da síndrome. Eu entro num grau de ansiedade, então só de pensar de ir para o trabalho é muito interessante, porque tanto quando você está num processo de burnout quanto de burnout, você tem muitos comportamentos que são similares. Por exemplo, em ambos os casos, pensar em ir para o trabalho já começa a provocar uma angústia profunda. Provoca taquicardia, pode te levar para uma síndrome do pânico, pode te levar para um ataque de pânico ou de ansiedade, ou uma crise de ansiedade. Por quê? Porque só de pensar que você vai ter que vivenciar novamente aquela situação de chegar lá, ou de ver todo mundo falando que tá super ocupado, eu tô super estressada, não tenho tempo nem para pensar, e você está lá com tempo excessivo, tá? Isso provoca um desespero, é uma vontade de não ir. Olá, bem-vinda, Ana. Agora, tem um outro ponto que o mesmo ocorre com quem está no oposto. Quando você pensa em ir para o trabalho e você pensa em ligar o computador para começar a trabalhar e você começa a se dar conta de que parece que todo mundo está vivendo, menos você,
Todo mundo tem vida, todo mundo posta no Instagram, no Facebook, todo mundo fala de amigos, todo mundo fala dos passeios, das coisas legais e você só trabalha. Isso vai gerando uma crise interna, uma ansiedade de não querer ir. É quase como se nós estivéssemos voluntariamente indo para um sacrifício ou voluntariamente indo para uma tortura. Então, nós precisamos ter, tá? Não é que nós temos que ter, mas nós podemos ter empatia pela pessoa que está passando por isso e ver se nós podemos ajudar. Muitas vezes a pessoa já entrou num ciclo que ela não consegue sair. É como escorregar na casca da banana. Você escorrega e você vai cair, não tem jeito. Agora, nós sempre temos que avaliar a situação a situação, tá? E até avaliar a troca de um emprego nesse caso. Hoje nós já estamos fazendo, as empresas já têm avaliado muito que não é só ter uma liderança, é avaliar todo o sistema. Eu acho que assim, nós estamos vivendo um momento onde já se fala em sistema e já se entende melhor o sistema. Porque uma pessoa que está nessa situação possivelmente não é a única dentro daquela empresa. Podemos ter outras sobre a mesma liderança ou não. Então, normalmente é importante que a pessoa primeiro faça uma avaliação clara. Tá? É o meu tipo de trabalho? Ah, não, eu tenho esse trabalho e vai ser assim, e eu curto isso, então isso não é um problema. Agora, quando isso se torna um problema, aí sim nós estamos falando de uma coisa mais séria, que exige um cuidado maior, que exige uma atenção maior. Tá? Algum de vocês que está assistindo a essa live já passou por isso? Já passou por uma situação de ter muito trabalho e de repente passar um período? Olá, Roseli, bem-vinda. Passar um período onde a sua agenda não tem nada e de repente você começou a se questionar sobre a sua própria competência, sobre o seu papel naquele grupo, naquele trabalho, naquela situação, naquele projeto. Porque assim, todos nós já passamos por ambas as situações. A questão é se isso se tornou crônico ou não. Olha que interessante. Tá? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque senão nós pensamos que a síndrome, eu nunca passei. Na verdade, você está na síndrome quando você começa a ter sofrimento emocional e sofrimento mental em relação àquela situação, que é o que ocorre tanto de um lado quanto do outro. Agora, na vida normal, na vida básica, todos nós passamos por essa situação. Tá? Tem momentos que a tua agenda desmonta e você passa. Isso é situacional. A questão é, como eu disse, é quando isso começa a provocar um sofrimento interno, um sofrimento emocional, um sofrimento até mental. Um desejo de não mais atuar naquela empresa, não mais atuar daquela forma, não mais atuar, não mais se sentir como se você não fosse capaz. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas quando nós falamos de síndrome. Essa é a identificação que nós precisamos ter. E isso pode gerar, óbvio, eu falei da questão da ansiedade, eu falei da questão da frustração, do tédio. Tá? Bom, de novo, vou ficar aqui, vou fazer o quê, né? A questão é se eu consigo lidar com isso, se eu não consigo e o quanto isso afeta o meu desempenho. Tá? O quanto eu consigo pedir ajuda. Tá? Eu tenho apoio dentro da empresa, ou se eu levar isso para a minha liderança, eles vão achar que eu não sou mais tão importante e eu posso até mesmo ser desligado. Tudo isso daí são pontos que nós temos que questionar. Então, muitas vezes, eu sempre falo, o primeiro grande passo é você identificar se a situação que você está vivendo naquele momento é uma situação que está te provocando dor emocional ou até uma dor mental mesmo, de ficar se julgando, ficar se avaliando.
de não ter vontade de fazer nada. Óbvio, nós somos seres que nos adaptamos às situações. E muitas vezes nós negamos a realidade. Tá? Nós somos seres que, se não fazemos ginástica, começar a ginástica, quem não teve esse problema de falar vou começar e não conseguir? Por quê? Porque nós somos seres de hábitos. Então, se eu me habituo a estar sempre frustrado, a estar sempre ansioso, a estar sempre com tédio, chega uma hora que isso também se torna um contínuo. Então hoje, eu até dentro de uma das entrevistas, de um dos materiais que eu busquei, né, até para entender um pouco melhor, eu achei muito interessante dentro da entrevista de um profissional da área de recrutamento. Olá, Luciana, bem-vinda. E que ele dizia, né, que com as pessoas trabalhando em casa, sem o convívio social com os demais colegas e fora do ambiente da empresa, é possível que surjam questionamentos sobre a produtividade e relevância da sua função dentro da organização. Ter dias menos corridos é normal, o perigo está na sensação de tédio constante. Então, faça uma pequena avaliação dentro do seu trabalho, dentro da sua vida. Como é que está a questão do tédio? Ele já se tornou algo normal ou ele ainda é algo ocasional? Você realmente sente que isso tem prejudicado a sua performance ou isso, simplesmente não tem te afetado? Porque nós também temos que lembrar que o tédio não é preguiça ou má vontade. Às vezes nós também temos preguiça. Tem dias que nós temos preguiça de sair da cama, tem dia que nós temos preguiça de ir para o trabalho, tem dias que nós não queremos fazer alguma coisa que nos foi delegado. Por quê? Porque nós não vemos sentido, porque é chato, porque aquilo eu não entendo. Por que eu tenho que fazer aquilo? Então, é muito importante, na semana passada nós falamos muito sobre o autoconhecimento, e o autoconhecimento ele também está muito focado nisso, o quanto eu me conheço e o quanto eu sei os momentos onde eu estou entrando num tédio, que pode ser crônico, onde eu estou só com preguiça, porque eu não dormi bem, porque eu tive uns dias mais atarefados, ou simplesmente eu não tenho vontade de fazer, ou má vontade. Aquilo não tem o menor sentido. Por que eu vou fazer aquilo? E eu faço realmente de má vontade, ou seja, eu não dou o meu melhor. Se conhecer é muito importante. Eu acho que a grande sacada de tudo em que nós estamos vivendo hoje, entre nós termos ou não termos perspectivas futuras, termos sonhos, termos planejamento, está muito ligado ao quanto nós entendemos o que realmente está ocorrendo conosco. Por quê? Porque às vezes eu posso estar perdendo achando até que eu estou na área errada, quando na verdade não é isso. Eu preciso avaliar o que realmente está ocorrendo. Entendeu? E quem é dono de empresa, quem tem equipe, também pensar que, óbvio, né? Eu sempre bato nessa tecla com os meus clientes. Nós precisamos ter resultados. O resultado é evidência de que nós estamos crescendo, é evidência de que nós realmente estamos evoluindo, mas nós também precisamos nos preocupar com cada um dos nossos funcionários, nossos colaboradores, sabermos como é que eles estão. Eu acho que aí nós entramos num ponto que é a questão da liderança, tá? De saber realmente ser um líder e não ser uma pessoa que simplesmente passa atividade sem se preocupar com o contexto. Nós temos o líder que é o líder especialista, onde ele é especialista na sua área e muitas vezes ele não vai ser a pessoa especialista em pessoas. E o líder, uma das funções que eu acho que deveria ser assim primordial é ele ter essa percepção da equipe e como ele influencia essa equipe. E olha bem, eu só consigo influenciar alguém quando aquilo que eu estou trabalhando, aquilo que eu estou trazendo para a relação tem uma relevância para o meu colaborador, para o meu funcionário.
É quando eu entendo por que ele está passando por uma situação ou porque ele não está. E muitas vezes é nós chamarmos esse funcionário, esse colaborador para conversar. Tá? Quem trabalha comigo sabe, né? Que eu sempre, assim, se eu tenho pode ser um terceiro, pode ser um funcionário, dependendo das situações que ocorrem, eu chamo para conversar. E às vezes são coisas que eu percebo e que aquilo nem está tão ligado à vida profissional. Mas eu estou ali para a pessoa poder olhar e dizer, tá, olha, eu estou percebendo isso. Você quer ajuda nisso? O que está ocorrendo? E até mesmo entender que às vezes, tá, é mais positivo uma conversa clara, uma mudança diária, até mesmo um desligamento, do que nós deixarmos uma pessoa se sentindo e criando dentro de si uma crença de que ela realmente é incapaz ou incompetente. Então, lembre-se, ser líder é algo complexo, porque não importa o cargo de uma pessoa, não importa se ela é júnior, sênior ou pleno. Nós precisamos entender que dependendo do que ela está fazendo, nós precisamos literalmente estar ao lado dela por um tempo, motivar, dar feedback, e feedback não é feedback. Tá? O que eu quero dizer com isso? Feedback é eu te dizer onde você está errando, ou onde você está fazendo o que não está funcionando. Nem sempre eu tenho abolido do meu dicionário a questão de erro, certo ou errado. Eu tenho feito um grande esforço nesse contexto. Por quê? Porque o que é certo para mim, olá, bem-vinda. Bem-vinda, Ana Paula. Nem sempre o que é certo para mim é certo para você. E nem sempre o que funciona para mim funciona para você. Então, é importante nós termos essa clareza. Não é porque o colaborador está fazendo de um jeito que eu não acho certo que não está funcionando. Ou talvez, como líder, eu tenho que questionar se eu não preciso trabalhar a minha confiança nas pessoas que eu estou treinando. Isso funciona quase como quando nós temos... Olá, Larissa, bem-vinda. Quando nós somos mães. Quantas vezes nós não delegamos porque nós achamos que os filhos não estão prontos, porque nós não treinamos eles para a delegação. E nós precisamos também fazer isso. Vocês percebem que apesar de serem assuntos aparentemente que não estão conectados, eles estão totalmente conectados? Vocês percebem que nós podemos ter tanto um burnout sendo mãe, sendo profissional, sendo uma pessoa da área da saúde ou como sendo um estudante. E nós podemos ter um burnout em todas essas situações. Tá? A questão é que quando nós entramos num processo de tédio constante, tá? Nós podemos entrar num processo de frustração tão grande, sentimento de impotência ou incompetência, que isso faz com que nós alteremos todo o nosso futuro por algo circunstancial. Então, quem assiste minhas lives, quem acompanha os posts, vocês viram que agora nós acabamos de lançar o podcast e que agora nós estamos aí em novembro com um curso online presencial sobre metas. E eu bato muito nessa tecla, todo mundo que tem consulta comigo, que passa por terapia, chega novembro, dezembro, nós começamos a planejar o próximo ano. E eu tenho alguns clientes que falam para mim, você é planejadora demais. Eu falo, não é isso. É muito mais fácil quando eu tenho um planejamento eu acrescentar ou eu tirar do que eu não ter um planejamento e não saber como é que as coisas vão ser. Esse direcionamento nos traz uma percepção de futuro. Ah, mas se eu fizer isso, eu também não vou ficar frustrado? Depende, se você fizer um planejamento real, não. Se eu já sei que eu vou trabalhar num lugar onde eu tenho pouca demanda, como eu posso estruturar o meu tempo para que eu entenda que aquilo faz parte daquele cargo, ou que aquilo faz parte de trabalhar com aquela pessoa?
E pode ser, de novo, que eu não queira aquilo para minha vida. Então, eu tenho que ter a coragem de olhar para mim, me avaliar, buscar uma ajuda. Ou, quando eu falo buscar ajuda, eu não estou falando só de terapia. Eu estou falando de terapia, eu estou falando de coaching. Eu tenho clientes que trazem altos insights de reikis que fizeram, de Theta Healing, da conversa com a esposa, da conversa com o filho, da conversa com a mãe. Então, tudo isso, da conversa com o melhor amigo, da conversa com um cara com quem ele toma cafezinho, e ele faz um comentário, o cara dá um insight para ele, que ele fala, uau, nunca imaginei que um cafezinho seria tão bom. Por quê? Porque senão nós nos permitimos, nós nos deixamos entrar como vítima da vida. E o nosso grande desafio sempre vai ser nós termos poder sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida, nós temos autonomia de escolhas. Tá? Para isso eu preciso, em primeiro lugar, entender como eu funciono. E não negar a minha realidade. Tá? Quando eu tenho o autoconhecimento, quando eu lido com a minha realidade, mesmo com as frustrações, com as coisas que eu não gosto, eu consigo avaliar no que eu sou boa e no que eu não sou boa. Isso não é ser prepotente. Eu preciso ter claro o que realmente eu sou bom. Nós temos aí uma cultura de de nos enaltecermos muitas vezes em coisas que nós não somos tão bons. E temos o oposto também, tá? Me lembrei agora de uma pesquisa que foi feita com os alunos americanos e japoneses. Se chegou numa sala de crianças que tinham aula de natação, tá? Entre seus 5 e 8 anos, e perguntaram, quem de vocês sabe nadar? Todo mundo levantou a mão. Tá? Quem sabe nadar bem? Todo mundo levantou a mão. E aí, quando entraram na piscina, metade não sabia nadar tão bem assim, estavam aprendendo a nadar. Chegaram para um grupo de crianças japonesas que já nadavam bem e perguntaram, quem sabe nadar, levanta a mão. Todo mundo quieto. Quem sabe nadar muito bem? Ninguém respondeu e todos nadavam bem. Então, nós temos a cultura de nos enaltecermos excessivamente e às vezes não. Então, quando nós falamos sobre as síndromes, nós precisamos ter a consciência sobre os nossos limites, as nossas capacidades e o que nós bancamos ou não. Eu não banco um trabalho, Regina, onde eu enlouqueça em 2 dias e passe 3 dias sem fazer nada. Eu não banco. Então, eu sempre tento ter um equilíbrio. Se eu tivesse um trabalho assim, e às vezes eu tenho dias da semana que eu trabalho muito, como eu disse antes. Então, o que eu faço? Eu vou equilibrando com outras coisas. É o curso que eu preciso fazer, é a academia, é a visita a uma amiga, é a ida na igreja para rezar. Tá? É a conversa que eu não consegui ter com aquela amiga e que fazem muito tempo, ou anos às vezes que eu não a vejo, ou dias, ou semanas. Então, o que eu queria trazer para vocês? Esse conceito. Por quê? Porque começa a se falar sobre isso e vocês sabem que um dos meus pontos fortes no trabalho de terapia é a parte profissional, a parte de carreira, a parte financeira. Eu brinco, eu sou excelente para estruturar as pessoas. Eu sou boa em autoconhecimento, mas em estruturação eu sou excelente. Eu realmente consigo estruturar. Então não daria para não falar sobre esse tema. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que está ocorrendo, que é atual, que sempre, na minha opinião, ocorreu, seja burnout, sempre ocorreu. Só que hoje chegou a um ponto de trazer dor emocional. Então, eu gostaria muito que você pudesse avaliar, eu estou passando por alguma dessas síndromes, porque isso é sério, isso nos leva a digamos assim, a uma desistência, e esse é o nosso maior risco. Bom, esse é um assunto que nós podemos falar aqui, assim, ainda muito sobre isso, porque o termo em si está totalmente vinculado à questão do nosso autoconhecimento.
A minha pergunta para você nesse momento é: existe alguma área da sua vida onde você está sentindo que você está vivendo a síndrome do burnout ou do burnout? Qual é, das 10 áreas da vida, quais são as áreas que estão equilibradas? Quais são as áreas que você precisa realmente colocar mais energia para sair do marasmo, sair do tédio? E quais são as áreas que você precisa pisar no freio para que você possa ter mais equilíbrio? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, a pergunta é: como eu posso equilibrar a minha vida? Como é que eu, nesse mundo, como é que eu posso, com probleminha, tivemos uma pequena variação aqui na internet, tá? Como é que eu posso equilibrar a minha vida para que eu tenha saúde emocional e mental? Como é que eu posso usar a minha inteligência emocional para realmente ter uma qualidade de vida melhor? Quais são os passos que eu preciso dar, seja para sair de uma síndrome ou de outra? E se eu não estou em nenhuma dessas síndromes, amém? Tá? Como é que eu posso equilibrar o meu dia a dia para que eu tenha muito mais motivação? Isso me lembra uma coisa, alguns anos atrás, há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu fiz um trabalho com uma profissional que era muito ansiosa. Ela veio trabalhar a ansiedade. E depois de uns 3, 4 meses trabalhando, nós resolvemos a questão da ansiedade. E eu fiquei super feliz, falei, uau, conseguimos, né? Conseguimos diminuir a ansiedade. A ansiedade é a ânsia de conexão, a necessidade de viver o tempo inteiro tentando prever o que vai ocorrer lá na frente. E eu começo a criar isso, que chega uma hora que isso daí se torna automático. É um comportamento a ser quebrado, né? E, como não é a minha surpresa, quando a minha cliente, na sessão seguinte, chega para mim e diz assim: eu estou desesperada, porque o trabalho que nós fizemos não tirou a minha ansiedade, tirou a minha motivação. Como assim tirou a sua motivação? Então, o que ela quis dizer com isso? E aí nós fomos trabalhar o que era motivação para ela. Porque muitas pessoas acham que ansiedade e motivação são a mesma coisa. Ai, eu tô motivada porque eu estou assim, toda empolgada. Ai, não, motivação é eu me mover para a ação. É eu ter energia para dar o próximo passo. Tá? Para se chegar até a porta, tem que se caminhar até a porta. É eu ter energia para caminhar até a porta. E não eu estar angustiado para chegar na porta. Então, foi muito interessante porque quando nós estamos falando tédio, nós também precisamos entender o que é a motivação para nós. O que é a realização. Tá? Como é que eu posso manter a minha motivação, a minha automotivação, tá? E como eu posso manter o controle sobre a minha ansiedade, tá? Na minha opinião, assim, nós conseguimos viver, quando nós vivemos o momento aqui e agora, aí nós estamos realmente vivendo o presente. Quando eu estou vivendo o futuro, eu estou vivendo muito mais ansiedade do que o presente. Quando eu estou vivendo o passado, eu já não estou vivendo o presente. E a maioria das pessoas muitas vezes ou estão no presente ou estão no passado. E nós precisamos viver agora. Então, essa avaliação é muito importante, tá? Como é que estão as áreas da minha vida? Eu estou motivada? Eu estou vivendo tédio em alguma das áreas da minha vida? Eu estou sobrecarregada em alguma área da minha vida? Isso faz uma grande diferença no nosso dia a dia. Bom, hoje nós vamos terminar um pouquinho antes, tá? Porque eu acho que esse assunto, o que eu tinha para falar para vocês sobre burnout, eu já falei. Vou fazer só uma recapitulação. Ou seja, todos nós em algum momento da vida passamos tanto por um burnout quanto um burnout. A questão é se nós passamos o suficiente para isso se tornar uma crise, um sintoma, uma síndrome na nossa vida, nos trazer uma dor emocional ou mental.
Tá? Qual é o nosso grande desafio? É sempre avaliarmos o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo e se isso realmente está nos trazendo o resultado e a realização que nós esperamos. E para que nós possamos fazer isso precisa, sim, todos os dias nós termos um tempo para olharmos para nós, ou pelo menos um tempo na semana, tá? A Ana tá dizendo, gostei muito, como sempre. Eu que agradeço, Ana. É muito bom ter a sua companhia nas nossas lives. Agradeço a todos que participaram. Lembrando que nós estamos lançando agora para novembro o curso Planejamento, Metas e Objetivos. É 3 em 1. Planejamento, Metas e Objetivo. Vai ser um curso presencial online, tá? Uma vez por semana, durante 4 semanas. Serão 6 horas de curso, com diversos bônus, diversos materiais de apoio. Quem tiver interesse em saber mais, nós deixamos no story um pouco falando sobre o curso e vocês devem receber também um convite para ver a programação e se tem interesse em fazer a programação para o próximo ano. Bom, vejo vocês semana que vem. Muito obrigada pela presença de vocês e um super beijo. Kátia, bem-vinda. Eu estou terminando a live agora, mas ela vai ficar gravada, tá bom? Vejo vocês semana que vem.